O Fórum de Justiça de Caruaru tinha um cheiro de papel velho e ar-condicionado fraco que Rodrigo Cavalcante conhecia de cor. Ele tinha passado pelos corredores daquele prédio dezenas de vezes ao longo dos seus 15 anos de carreira, sempre com a pasta na mão e o paletó no lugar certo, sempre sabendo de antemão como a história ia terminar. Hoje não seria diferente. Ele chegou 20 minutos antes da audiência, como era seu costume, e foi direto à sala de espera para revisar as anotações pela última vez. A causa era simples, quase constrangedoramente simples para alguém do seu nível, uma disputa de posse de terra em zona rural, movida pela construtora Paranhos contra uma senhora chamada Nadir Bezerra dos Santos, 72 anos. Endereço na zona rural do município de São Caetano. Sem representação legal, Silvio Paranhos tinha-lhe passado o caso 3 semanas atrás com uma risada curta, aquela risada de homem que já sabe que ganhou. Rodrigo, isso é para você assinar e ir embora, Silvio tinha dito, recostando na cadeira de couro da sua sala no 20º andar. A velha não tem advogado. Não tem dinheiro. Não tem nada. A terra vale 2,3 milhões depois do desmembramento. Você fecha isso em uma audiência. Rodrigo não tinha motivo para duvidar. A documentação estava em ordem. Os registros cartoriais confirmavam a posição da construtora. E a parte contrária era uma mulher idosa sem assessoria jurídica. Ele tinha visto casos muito mais complicados do que esse. Às 9h42. A porta da sala de audiências abriu e Rodrigo levantou os olhos dos seus papéis pela primeira vez. Ela entrou devagar, mas não com a hesitação de quem não sabe onde está. Era uma hesitação diferente, a de quem entra num lugar que conhece ser hostil e escolhe entrar assim mesmo. Nadir Bezerra dos Santos tinha o cabelo branco preso num coque baixo. Uma blusa de algodão florido passada a ferro com cuidado visível, e nos pés um par de sandálias de couro gasto que deviam ter muitos anos de uso. Na mão, segurava uma sacola de tecido xadrez azul e branco, do tipo que se vende nas feiras livres. Não havia pasta, não havia caderno, não havia nada que se parecesse com documentação ou preparação legal de espécie alguma. Rodrigo olhou para ela e calculou. Involuntariamente, 10 minutos. Talvez 15. Por respeito ao protocolo, ela se sentou do lado oposto da mesa longa, organizou a sacola no colo. E então fez algo que Rodrigo não esperava. Não olhou para a mesa. Não olhou para os papéis. Não olhou para a promotoria. Não olhou para o teto. Olhou diretamente para ele. O olhar dela não tinha raiva. Tinha reconhecimento. Era o tipo de olhar que uma pessoa tem quando vê alguém que conhece há muito tempo e está esperando para ver se a outra pessoa também vai reconhecer. Rodrigo não conhecia aquela mulher. Nunca tinha estado em São Caetano na vida. Desviou o olhar e voltou para as anotações. A juíza Fernanda Alcântara entrou às 10 em ponto. Tomou assento. Abriu o processo e fez a verificação de praxe. Nadir Bezerra dos Santos. A senhora está presente e confirma que optou por se representar sem advogado nesta audiência? Confirmo. Doutora. A voz era firme. Não era a voz de uma mulher assustada. A senhora tem ciência de que tem direito à defensoria pública gratuita? Tenho ciência. Doutora. Prefiro falar por mim mesma. A juíza anotou algo, com a expressão neutra de quem já viu de tudo. Muito bem. Dr. Rodrigo Cavalcante representa a construtora Paranhos. Vamos iniciar com a exposição dos fatos pela parte requerente. Rodrigo se levantou com a fluidez de quem fez aquele movimento 1000 vezes. Abriu a pasta, distribuiu cópias dos documentos para a mesa da juíza e para o escrivão. E começou. Excelência. A construtora Paranhos adquiriu em contrato firmado em 2003 os direitos sobre o imóvel rural
denominado Sítio Boa Esperança, localizado no município de São Caetano, com área total de 42 hectares. A requerida, Senhora Nadir Bezerra dos Santos, ocupa irregularmente uma fração de 6 hectares dessa propriedade desde 1998, sem título legal vigente que ampare tal ocupação. A construtora busca a reintegração de posse dessa fração para dar seguimento ao projeto de desenvolvimento aprovado pela Prefeitura Municipal. Ele falou por 12 minutos. Era uma exposição impecável, precisa, sem ornamentos desnecessários. Quando terminou, a juíza se voltou para o outro lado da mesa. Senhora Nadir, a senhora gostaria de fazer uso da palavra para apresentar sua versão dos fatos? Houve um breve silêncio. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer, mas o de quem está escolhendo por onde começar. Gostaria. Doutora? Nadir não se levantou. Ficou sentada, com a sacola ainda no colo, e falou para a mesa com a cadência de quem está contando uma história que conhece de trás para frente. Palavra por palavra. Eu moro no sítio Boa Esperança há 54 anos. Cheguei lá com 16 anos, quando casei com meu marido Zé Eustáquio. Que Deus o tenha. Meu marido trabalhou aquela terra com as mãos dele. Plantou mandioca, milho, criou porcos, criou filhos. Quando ele morreu, em 94, eu fiquei. Quando meus filhos foram embora para Recife, eu fiquei. Eu nunca fui embora porque aquela terra é minha. Não porque eu tenho papel que diz que é minha. Porque eu enterrei marido naquele chão. Porque eu criei 3 filhos naquele chão. Porque a água daquele poço ainda tem o gosto da mão de Zé Eustáquio, que cavou ele. O escrivão tinha parado de digitar. A juíza estava olhando para ela. Rodrigo estava olhando para ela. A senhora tem documentação que comprove a posse? Perguntou a juíza. Depois de um momento, não. Doutora, nunca tive papel de terra. Na época que a gente chegou lá, o dono do sítio era o seu Ezequiel Moura, que cedeu a parte onde a gente morou em pagamento pelo trabalho do meu marido. Não tinha contrato escrito. Era palavra de homem honrado. Rodrigo retomou a posição. Excelência. Posse, não documentada, não constitui título. O contrato firmado entre o senhor Ezequiel Moura e a construtora Paranhos em 2003 transferiu a integralidade da propriedade, incluindo a fração ocupada pela requerida. A ausência de documentação do acordo informal entre a requerida e o falecido senhor Ezequiel não gera direito real sobre o imóvel. Seu Ezequiel não vendeu a parte onde eu moro. A frase de Nadir não foi dita com agressividade. Foi dita com a calma de quem afirma um fato que sabe ser verdadeiro independentemente de qualquer discussão. A senhora tem como provar essa afirmação? Perguntou Rodrigo. Com a mesma neutralidade profissional de sempre. Tenho. Então a senhora apresentará provas no momento processual adequado. Apresentarei. Um silêncio diferente do anterior se instalou na sala. Rodrigo notou que a juíza estava com a caneta parada sobre o papel, sem escrever. Notou que o escrivão havia retomado a digitação, mas mais devagar do que antes. Foi então que Nadir abriu a sacola de tecido azul e branco. Tirou de dentro dela, com cuidado, não um documento, mas um lenço pequeno, de tecido branco desgastado pelo tempo, com bordado vermelho na borda. Ela o levou ao rosto, não para chorar, mas para enxugar o suor da testa. Um gesto tão doméstico e tão fora de lugar naquele ambiente estéril de tribunal que por um segundo pareceu que o ar-condicionado parou de soprar. Rodrigo olhou para o lenço. Alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu explicar. Uma sensação sem forma, sem memória específica ligada a ela. Como quando se ouve uma música que se esqueceu que existia. Passou em menos de um segundo. Ele baixou os olhos para as anotações. Excelência, disse ele.
Solicito que a audiência seja agendada para data posterior, a fim de que a parte requerida possa, se assim desejar, apresentar documentação ou testemunhos que sustentem sua alegação. A juíza Fernanda concordou. Marcou nova audiência para 21 dias depois. Encerrou a sessão. As pessoas começaram a se levantar, a reorganizar papéis, a trocar palavras baixas com os assistentes. Rodrigo fechou a pasta com o clique preciso do fecho metálico e se preparou para sair. Foi quando sentiu, não ouviu passos, mas sentiu quando ela parou perto dele. Nadir estava de pé ao lado da mesa, a sacola de novo no braço, e olhava para ele com aquela mesma expressão de antes. Aquele reconhecimento quieto que não pedia resposta, mas também não pedia permissão. O senhor parece com alguém que eu conheci. Ela disse, em voz baixa, apenas para ele. Rodrigo olhou para ela. 42 anos de vida. Nenhuma memória de São Caetano. Nenhuma conexão com aquela mulher. Deve ser engano. Senhora, ele disse, com cortesia. Ela assentiu. Devagar. Não como quem concorda. Como quem já sabia que essa seria a resposta, virou e foi embora. Devagar. Com a sacola no braço e as sandálias de couro gasto, fazendo um som suave no piso de granito do fórum. Rodrigo ficou parado por 3 segundos, olhando para a porta fechada. Depois pegou a pasta e foi embora também. Ele almoçou sozinho num restaurante perto do fórum. Pediu o prato executivo, que nunca variava naquele tipo de lugar, e ficou olhando para o telefone enquanto esperava. Silvio Paranhos tinha mandado mensagem às 10h48. Como foi? Rodrigo digitou. Primeira audiência concluída. Ela compareceu sem advogado. Próxima data em 3 semanas. Sem surpresas. A resposta veio em menos de 1 minuto. Ótimo. Já disse que você é o melhor. Ele colocou o telefone na mesa com a tela para baixo e olhou para o copo de água. Sem surpresas. Era verdade. Do ponto de vista técnico, a audiência tinha corrido exatamente como previsto. A parte contrária não tinha documentação. A posição da construtora estava sólida. Em 3 semanas. Provavelmente em menos. O processo seguiria para a fase de reintegração, mas havia algo no modo como aquela mulher tinha falado que ficou na sala depois que ela saiu. Não era o conteúdo do que ela disse. Era a estrutura do que ela disse. Ela não tinha tentado contestar a linguagem jurídica com outra linguagem jurídica. Como às vezes acontecia quando a parte leiga tinha recebido orientação informal de alguém que assistia a muitos programas de TV, ela simplesmente tinha falado a verdade que conhecia, na língua que tinha. Sem pedir desculpa pelo vocabulário, eu enterrei marido naquele chão. Rodrigo bebeu um gole de água. Era uma frase sem valor jurídico. O direito não funcionava com enterros e memórias. Funcionava com títulos, contratos, registros, datas. E a construtora tinha tudo isso. O garçom trouxe o prato. Rodrigo comeu sem prestar muita atenção no sabor, o que ele não conseguia tirar da cabeça. Enquanto cortava o frango grelhado em pedaços exatos, não era a frase sobre o marido. Era a pausa que a mulher fez antes de dizer que tinha provas. Não foi a pausa de quem está inventando. Foi a pausa de quem sabe exatamente o que tem e está decidindo quando mostrar. Ele conhecia essa pausa. Ele mesmo a usava. Chamou o garçom. Pediu a conta. Deixou a gorjeta calculada em 12% como sempre fazia. E voltou para o carro. Tinha uma reunião em Recife às 3 da tarde e o trânsito na BR ia ser o que sempre era naquele horário. Enquanto dirigia, ligou o rádio e depois desligou. Ficou no silêncio da cabine por um bom trecho de estrada. O lenço branco com bordado vermelho, ele não sabia por que aquele objeto tinha feito aquilo com ele. 1/10 de segundo de uma sensação sem nome. Provavelmente não significava nada.
Lenços bordados eram comuns no interior do Nordeste. Qualquer avó tinha um. Não era nada. Mas ele tinha aprendido, nos seus 15 anos de prática, que quando alguma coisa no julgamento profissional parecia não significar nada, mas continuava aparecendo nos pensamentos horas depois, geralmente significava alguma coisa. Acelerou levemente e deixou aquela ideia ficar suspensa no ar da cabine, sem nome e sem endereço. Enquanto Caruaru ficava para trás na janela do lado do carona, Nadir chegou em casa às 3 da tarde. Depois de 2 horas de ônibus e 40 minutos de caminhada pela estrada de barro seco, a sobrinha neta, Cláudia, 17 anos, estava sentada na varanda, descascando fava, e levantou os olhos com aquela expressão de quem passou o dia inteiro tentando não perguntar, mas não conseguiu se segurar mais. Como foi? Titia? Nadir deixou a sacola no banco de madeira perto da porta e se sentou na cadeira de palha que era só dela. A que ficava no canto com a vista para o pé de um buzeiro. Foi. Ela disse. E o advogado deles? Era ruim? Nadir ficou um momento olhando para o umbuzeiro. Era bom. Ela disse. Era muito bom. Cláudia parou de descascar. Titia. Então, a gente tem que achar alguém para te ajudar. Tem aquele projeto da universidade, aquele escritório que atende de graça. Não. Mas, titia, eu disse não. Cláudia. A voz não foi dura. Foi definitiva. Que é diferente. Eu vivi 72 anos sem ter quem lesse as coisas por mim e sempre soube o que as coisas eram. Não vou precisar agora. Cláudia ficou olhando para ela com os olhos cheios de uma preocupação que era jovem demais para saber esconder. Depois voltou para as favas. Nadir ficou sentada na cadeira de palha até o sol começar a laranjear por trás do umbuzeiro. Ficou pensando no menino magro de 6 anos que ela tinha enxugado o rosto com aquele lenço numa noite de vento frio. Quando o seu Ezequiel tinha acabado de fechar os olhos, e o menino não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia que alguma coisa grande tinha se partido no mundo. Ele tinha crescido bem. Ela tinha rezado para que ele crescesse bem. Todos esses anos. Mas agora ele estava do outro lado de uma mesa de tribunal, representando o homem que queria tirar dela a única coisa que restava do seu Zé Eustáquio. E ele não sabia que era ele. Nadir passou o lenço nas mãos. Sentiu a textura do bordado vermelho sob os dedos e pensou, vou deixar ele chegar lá sozinho. Se ele for quem eu acho que ele é, ele vai chegar lá. Se não fosse, bem. Ela tinha outras provas também. A reunião com Silvio Paranhos aconteceu numa quinta-feira. Na sala de reuniões do 18º andar da Torre Empresarial do Recife, com vista para o mar que Silvio usava como pano de fundo estratégico para impressionar clientes e intimidar adversários. Rodrigo conhecia o truque e sabia que Silvio sabia que ele conhecia. Mas ambos mantinham o protocolo. Silvio tinha 61 anos. Cabelo grisalho cortado com esmero. E o tipo de físico que denuncia um homem que já foi atleta e desistiu na meia-idade, mas ainda faz questão de apertar o aperto de mão com força. Ele deslizou uma pasta pela mesa antes mesmo de Rodrigo se sentar. Mais documentação do cartório, disse Silvio. E o projeto aprovado pela prefeitura, quero que isso esteja na próxima audiência. Rodrigo abriu a pasta. Passou os olhos nos documentos. Já tenho o registro cartorial original. Esse é duplicata? É uma versão mais recente, com a planta atualizada. O engenheiro refez o levantamento. Rodrigo virou uma página. E a fração dos 6 hectares está incluída no novo levantamento? Claro que está. É minha terra. Rodrigo. Era a terra do senhor Ezequiel Moura. Silvio fez aquele gesto com a mão que Rodrigo tinha aprendido a reconhecer como impaciência disfarçada de descontração, e agora é minha. O contrato de 2003 é claro. Você mesmo revisou. Revisai. Rodrigo fechou a pasta.
O que me preocupa é a alegação dela de que Ezequiel cedeu aquela fração especificamente ao marido como pagamento por trabalho. Preocupação sem fundamento jurídico. Não tem documento. Não tem documento escrito. Ela disse que tem provas. Silvio riu. Não foi uma risada longa. Foi aquele som curto que algumas pessoas usam no lugar de um argumento quando não querem dar o trabalho de formular um. Provas de uma velha analfabeta do sertão que passou a vida inteira pisando em terra alheia? Rodrigo, com todo o respeito pela sua competência, você está me preocupando. Fecha esse processo. Rodrigo olhou para Silvio por um momento. Vou fechar. Ótimo. Mas se ela apresentar qualquer testemunho ou documento que fragilize nossa posição, não vai apresentar. Silvio. Rodrigo. O homem se inclinou ligeiramente para a frente. Ela tem 72 anos. Não sabe ler. Não tem advogado. E a terra que ela diz que é dela nunca teve um papel que confirmasse isso. O que ela pode apresentar? A memória dela? Memória não vale nada no tribunal. Rodrigo ficou quieto por um segundo. Você tem razão. Ele disse, mas guardou a frase na parte dos arquivos que não eram para Silvio. Ele passou os dias seguintes mergulhado em outros 3 casos que corriam em paralelo. Uma questão trabalhista em João Pessoa. Um contrato de fusão empresarial que estava dando mais trabalho do que deveria. E uma assessoria pontual para uma família de Olinda com problema de inventário, mas de vez em quando, nos intervalos entre reuniões e petições, ele abria a pasta do caso Paranhos e ficava olhando para o nome Nadir Bezerra dos Santos. Era um nome do interior. O tipo de nome que carrega a forma do lugar onde a pessoa nasceu, Bezerra. Provavelmente o sobrenome do pai ou do avô, comum naquela região, Santos, que no Brasil aparecia em qualquer cartório de qualquer cidade do país. Ele fez o que qualquer advogado responsável faria, encomendou uma pesquisa de antecedentes básica, não porque suspeitasse de algo, mas porque era protocolo. O relatório chegou 2 dias depois. Nadir Bezerra dos Santos. Nascida em 1952, em São Caetano. Casada com José Eustáquio Ferreira em 1968, falecido em 1994. 3 filhos adultos. Todos residentes em Recife. Sem antecedentes. Sem bens registrados em cartório. Sem conta bancária ativa. Renda, nenhuma registrada formalmente. Provavelmente subsistência rural. E uma linha que ele leu 2 vezes. Alfabetização, não consta registro escolar. Rodrigo ficou parado na frente do computador. Ela tinha dito no tribunal. Com todas as palavras, eu nunca soube o que as coisas eram. Não estava escondendo. Estava preservando para o momento certo. Ele fechou o relatório, 3 dias antes da segunda audiência. Rodrigo recebeu um documento que Silvio tinha providenciado por conta própria, uma cópia de um papel datado de 2002, com uma assinatura que o cartório confirmara ser de Nadir Bezerra dos Santos, na qual a requerida declarava abrir mão de qualquer direito de uso sobre a área descrita no documento, em troca de uma indenização de valor não especificado. Rodrigo leu o documento 3 vezes. Era tecnicamente válido. A assinatura estava autenticada. O teor era claro. Se aquilo fosse apresentado no tribunal, a posição de Nadir ficaria juridicamente insustentável. Mas havia uma coisa no documento que Rodrigo não conseguia parar de olhar. Não tinha testemunhas assinaladas. Era incomum. Não necessariamente ilegal, mas incomum. E a data era 2002. 2 anos antes da venda à construtora. Por que uma mulher assinaria um papel abrindo mão de direito de uso 2 anos antes de qualquer venda ocorrer? Ele ligou para Silvio. Silvio, esse documento de 2002, forte. Não é? Ela mesma assinou. Onde você conseguiu? Estava no arquivo do Ezequiel. Quando compramos a propriedade,
Recebemos toda a papelada. E por que não estava na documentação que você me passou no início, uma pausa de 2 segundos? Estava num arquivo separado. O escritório demorou para localizar. Rodrigo ficou quieto. Rodrigo. Esse documento fecha o caso. Use. Vou analisar. Não precisa analisar. Precisa usar. Vou analisar. E ele repetiu. E desligou. Ficou sentado na cadeira por um tempo, com o documento na frente. E não conseguiu identificar com precisão o que estava sentindo. Não era exatamente dúvida sobre a legalidade, porque na superfície o documento era legalmente válido. Era outra coisa. Era aquela sensação de quando uma peça do quebra-cabeça tem o formato certo, mas a imagem errada. Mas ele tinha um cliente. Tinha uma posição para defender. E o documento existia. Guardou no arquivo e começou a preparar a estratégia para a audiência, em São Caetano. Naquela mesma semana. Nadir estava sentada na mesa da cozinha com Cláudia do outro lado. E a sobrinha neta tinha trazido um papel impresso que dizia Escritório de Assistência Jurídica Gratuita, atendimento às quintas-feiras. Titia. Chuva ir lá uma vez só para conversar. Nadir olhou para o papel por um tempo. Ela não conseguia ler o que estava escrito. Mas sabia que era um papel de ajuda porque Cláudia tinha o rosto com aquela expressão de esperança cautelosa que os jovens têm quando acham que encontraram a solução para o problema do outro. O que você sabe do menino que eu criei? Cláudia, a sobrinha neta, franziu a testa. Qual menino? O menino do seu Ezequiel? O que ficou aqui 3 anos. Quando eu ainda era nova. Cláudia sacudiu a cabeça. Era jovem demais para saber dessa história. Nadir sabia. Ela tinha começado a contar. Não para que Cláudia entendesse o processo, mas porque precisava dizer em voz alta. Ele tinha 6 anos quando chegou aqui. Não tinha pai nem mãe. Não sabia ninguém no mundo. Seu Ezequiel era padrinho dele na pia. Foi quem ficou responsável. Mas seu Ezequiel era velho e vivia só. Então me pediu para cuidar junto. 3 anos eu cuidei daquele menino como se fosse meu. 3 anos. Ela passou a mão no lenço que estava sobre a mesa. Depois veio o Estado e levou ele para um abrigo em Recife. Seu Ezequiel chorou. Oi, chorai. O menino não chorou porque não entendia direito, mas ficou olhando pela janela do carro até sumir na estrada. Cláudia estava com as mãos paradas sobre a mesa, esquecendo o papel do escritório. E o senhor Ezequiel te deu a terra por causa disso? Ela perguntou baixinho. Me deu a terra porque eu cuidei do menino, e porque eu cuidei da terra, e porque ele era um homem que honrava a palavra. Disse Nadir. Não foi documento. Foi palavra. E agora você acha que o advogado do outro lado é esse menino? Não era uma pergunta. Cláudia era mais inteligente do que às vezes aparentava. Nadir não respondeu. Pegou o papel do escritório. Dobrou. E devolveu para a sobrinha neta. Guarda isso. Pode ser que eu precise depois. Cláudia ficou olhando para ela. Titia. Por que você não fala para ele quem você é? Porque se eu falar, ele vai me ajudar por sentimento. Disse Nadir, levantando da cadeira com o apoio de uma das mãos na mesa, e sentimento não prova nada no tribunal deles. Eu preciso que ele chegue lá pela cabeça dele, não pelo coração. Ela foi até a janela e olhou para o umbuzeiro lá fora. E se ele não chegar? Perguntou Cláudia. Nadir ficou quieta por um longo momento. Então eu chego por mim mesma. Ela disse, como sempre fiz. Rodrigo passou a véspera da audiência no escritório até às 11 da noite. Não porque precisasse, mas porque havia uma inquietação que não saía com o fim do expediente. Era a inquietação de quando um caso que deveria ser simples começa a desenvolver texturas que não estavam no briefing original. Ele tinha decidido usar o documento. Era a decisão profissional correta. Seu cliente tinha um contrato válido.
Tinha documentação registrada. Tinha um projeto aprovado. O documento de 2002 era a pedra final no arco que fechava a argumentação. Usá-lo era a coisa óbvia. A coisa que qualquer advogado com senso de responsabilidade profissional faria, mas ele ficou digitando e apagando a mesma sentença no memorando interno por 40 minutos. O que era um sinal que ele reconhecia, mas escolhia não nomear ainda, às 11h40. Ele fechou o computador. Apagou a luz do escritório. E foi para o apartamento. No caminho, parou num posto de gasolina para pegar água. E enquanto esperava no caixa, viu numa prateleira baixa uma daquelas revistas de palavra cruzada antigas, o tipo que as avós compravam nas bancas do interior. Ficou olhando para a capa por alguns segundos, sem entender por que tinha parado. Pagou a água e foi embora. Tinha uma coisa que Rodrigo nunca contava para ninguém. Não porque fosse um segredo que guardava com esforço, mas porque a memória era vaga e pertencia a um tempo que ele tinha aprendido a tratar como pré-história. Ele tinha sido adotado aos 9 anos por um casal de Recife, pessoas boas, professores aposentados, que lhe tinham dado estabilidade e depois educação e depois a vida que ele construiu. Antes disso, havia 3 anos num abrigo municipal, que ele se lembrava mais como sensação do que como fatos, o cheiro de desinfetante, o barulho coletivo de muitas crianças no mesmo espaço, a dureza das camas, e antes do abrigo. Havia um período que ele sempre descreveu para si mesmo, como quando eu morava no interior, porque não tinha detalhes suficientes para descrever de outra forma. Uma casa com varanda, um homem velho que tossia muito, uma mulher que fazia angu de milho e que às vezes cantava enquanto varria o chão. Ele não tinha nome para essa mulher. Na memória de uma criança de 6 anos. As pessoas adultas às vezes existiam sem nome, apenas como presença e textura. Rodrigo não pensava naquele período com frequência. Não havia razão. Aquilo era antes. O depois era o que importava. E o depois tinha sido bom. Ele deitou na cama do apartamento e ficou no escuro por um tempo antes de dormir. Sem pensar em nada específico. Com aquela inquietação sem nome que tinha começado quando viu o lenço bordado e que não tinha ido embora desde então. A segunda audiência tinha mais gente. Rodrigo notou isso quando chegou. O corredor fora da sala estava com algumas pessoas paradas perto da porta, o que era incomum para uma causa de reintegração de posse que não tinha nenhum apelo público aparente. Depois soube, por um dos serventuários, que a sobrinha neta de Nadir tinha posto uma nota no grupo de WhatsApp da comunidade de São Caetano, não pedindo nada, apenas informando a data e o horário. E algumas pessoas tinham vindo, vizinhos. Provavelmente, gente que conhecia Nadir há décadas e tinha vindo não para testemunhar no sentido legal, mas no sentido humano. Silvio Paranhos não estava presente. Nunca vinha pessoalmente. O que Rodrigo sempre havia interpretado como desinteresse estratégico e agora, pela primeira vez, interpretou de outra forma. Nadir já estava sentada quando Rodrigo entrou. Tinha a mesma blusa de algodão. Diferente da anterior, mas do mesmo tipo. Passada com o mesmo cuidado. A sacola de tecido estava no colo. Desta vez, Rodrigo não olhou para a sacola. A juíza Fernanda Alcântara deu início à sessão com a eficiência costumeira. Verificou presença. Verificou documentação. E deu a palavra à parte requerente para a apresentação das provas. Rodrigo se levantou. Passou os primeiros 10 minutos estabelecendo o histórico que já tinha apresentado na sessão anterior, mais condensado agora. Preparando o terreno. Depois, chegou ao ponto central. Excelência. A parte requerente apresenta neste ato o documento número 3. Uma declaração com assinatura autenticada em cartório da própria requerida. Senhora Nadir Bezerra dos Santos. Datada de 12 de março de 2002.
na qual a requerida declara formalmente abrir mão de qualquer direito de uso ou ocupação sobre a área objeto desta ação. Ele depositou o documento na mesa da juíza e fez distribuir as cópias. A sala ficou silenciosa de um modo específico. O silêncio que acontece quando algo muda de direção de forma irreversível. Rodrigo olhou para Nadir. Ela estava olhando para o documento. Era um olhar estranho, porque ela não estava tentando ler. Não estava fingindo ler. Estava apenas olhando para o papel como se soubesse exatamente o que aquilo era. Havia muito tempo. A juíza examinou o documento. Senhora Nadir. A senhora reconhece essa assinatura como sua? Nadir levantou os olhos do papel e olhou para a juíza. Reconheço. Doutora. A sala ficou ainda mais silenciosa. Rodrigo preparou a conclusão da argumentação na cabeça. A própria requerida confirma a autenticidade do documento. Portanto, o direito da construtora Paranhos sobre a área total da propriedade é incontestável, mas eu não sabia o que esse papel dizia. Nadir tinha falado com a mesma voz de sempre. Firme et sans pressa. E por isso levou um segundo para que o significado das palavras chegasse ao cérebro de todos na sala. Eu assinei esse papel porque um homem que eu não conhecia chegou na minha casa com ele e disse que era um recibo de pagamento de um serviço que meu falecido marido teria prestado antes de morrer. Eu não sabia ler o papel. Nunca soube ler nenhum papel. Assinei porque o homem disse que era um recibo. Ela fez uma pausa. Não dramática. Simplesmente uma pausa de quem está chegando à parte mais difícil. Doutora, eu quero pedir desculpa a esta sala. Sua voz não quebrou, mas ficou diferente. Como quando um metal aquece sem derreter. Tenho 72 anos e nunca aprendi a ler. Nunca fui à escola. Quando criança não tinha escola perto. Quando cresci, foi a vida que não deixou. Eu passei a minha vida inteira fingindo que sabia das letras porque tinha vergonha de dizer que não sabia. Mas hoje eu digo, aqui nesta sala, porque preciso que esta sala entenda o que aconteceu comigo. Eu assinei esse papel sem saber o que estava escrito. Isso não foi uma escolha. Isso foi uma traição. O escrivão tinha parado completamente. A juíza Fernanda estava com a caneta suspensa no ar. Com aquela expressão que os juízes desenvolvem ao longo dos anos para não deixar que o rosto mostre o que o pensamento está fazendo. E Rodrigo? Rodrigo estava de pé ao lado da mesa, com as mãos cruzadas à frente do corpo, na postura profissional que havia cultivado por 15 anos. E estava olhando para Nadir Bezerra dos Santos com uma sensação que não conseguia organizar em palavras. Ela tinha acabado de fazer a coisa que a maioria das pessoas nunca faz. Tinha se exposto deliberadamente, tinha aberto a própria vulnerabilidade mais guardada. Não para ganhar simpatia, mas como argumento de fato, porque a vulnerabilidade era o fato. A incapacidade de ler era o fato que tornava a assinatura viciada. A juíza baixou a caneta. Dr. Rodrigo. O senhor gostaria de responder a esta declaração? Rodrigo abriu a boca. E fechou. Abriu de novo. Excelência. Solicitamos prazo para análise da alegação apresentada pela parte requerida. Não era o que ele tinha planejado dizer. Tinha planejado dizer que a autenticação cartorial era suficiente, independentemente das circunstâncias subjetivas da assinante. Era a resposta correta do ponto de vista processual. Mas ele não disse isso. A juíza olhou para ele com uma atenção ligeiramente diferente do habitual. O prazo será de 7 dias úteis para manifestação complementar de ambas as partes. Fica suspensa a análise do documento número 3 até decisão sobre a alegação de vício de consentimento por incapacidade de leitura. A questão levantada pela requerida é relevante e será apreciada com o devido peso. Ela bateu o martelo. A sessão havia terminado. Rodrigo ficou sentado na cadeira por mais tempo do que de costume, depois que todos se levantaram. Organizou os papéis com um cuidado excessivo. Alinhou as bordas das folhas várias vezes.
Enfiou tudo na pasta, e então ficou apenas com as mãos sobre a mesa, do lado de fora, pelas janelas altas que davam para o corredor. Ele podia ouvir a voz da sobrinha neta de Nadir. Um som de alívio contido, e outra voz. Duas vozes. Pessoas da comunidade que tinham vindo, que diziam coisas em tom baixo que ele não conseguia distinguir. A juíza tinha saído pela porta lateral. Ele estava sozinho na sala. Pensou na frase de Silvio: memória não vale nada no tribunal. Pensou na frase de Nadir: eu assinei esse papel sem saber o que estava escrito. Isso não foi uma escolha. Isso foi uma traição. E então pensou numa coisa que não conseguiu bloquear, que se aquele documento tinha sido fabricado ou induzido, e se ele sabia disso, ou se ele devia saber disso. Então, o que ele tinha feito naquela sala era diferente do que costumava fazer. Rodrigo Cavalcante tinha passado 15 anos, construindo uma reputação sobre uma distinção que considerava fundamental. Ele era um advogado que defendia posições difíceis dentro da lei. Mas nunca sabia de antemão quando uma posição era errada e escolhia defendê-la assim mesmo. Agora havia uma fissura muito pequena, muito específica. Nessa distinção, ele levantou, pegou a pasta e saiu da sala. No corredor, Nadir estava rodeada por 4 ou 5 pessoas que falavam com ela em voz baixa. Ela ouvia com o rosto atento, assentindo de vez em quando. Quando Rodrigo passou, ela levantou os olhos. Não disse nada. Ele também não. Mas o olhar dela desta vez era diferente do das vezes anteriores. Não era mais apenas reconhecimento. Era uma pergunta. Rodrigo desceu as escadas em vez de esperar o elevador, porque precisava do tempo extra para organizar o que estava acontecendo dentro dele antes de pegar o telefone e ligar para Silvio Paranhos. Ele não ligou para Silvio naquela tarde. Ligou para o escritório. Pediu para a assistente bloquear a agenda da manhã seguinte. E depois foi para casa por um caminho mais longo do que o habitual. Passando pela orla. Estacionando num ponto onde o mar ficava visível da janela do carro. Havia um exercício que ele fazia em casos complicados. Não uma técnica que tinha aprendido num curso, mas um hábito que tinha desenvolvido sozinho. Ele tentava montar a história do outro lado. Não para mudar de posição, mas porque conhecer a versão do adversário de dentro para fora tornava a argumentação mais sólida. Era o tipo de rigor intelectual que o tinha colocado onde estava. Então ele montou a história de Nadir. Uma mulher de 16 anos chega numa propriedade com o marido. Não tem dinheiro. Não tem terra. Não tem instrução. O proprietário, um homem velho chamado Ezequiel, cede a eles o uso de uma fração da terra em troca de trabalho. Sem documento, porque naquela época e naquele lugar, a palavra de homem honrado era o contrato. Ela vive ali por décadas. Enterra o marido. Cria os filhos. A terra vira parte do que ela é. Depois, em 2002, aparece um homem com um papel. Que homem era esse? Silvio tinha dito que o documento estava no arquivo de Ezequiel, mas Ezequiel teria mandado alguém levar um papel para Nadir assinar 2 anos antes de qualquer venda ocorrer. Por quê? E se tinha mandado alguém? Porque Nadir não se lembrava de ter sido paga pela suposta indenização que o documento mencionava. Rodrigo ficou olhando para o mar. Havia perguntas que ele podia fazer ao próprio Silvio. Havia perguntas que ele precisava responder antes de fazer qualquer outra coisa. No dia seguinte, de manhã, ele ligou para o escrivão do cartório que tinha autenticado o documento em 2002. O escrivão havia se aposentado 4 anos atrás, mas o cartório tinha o endereço. Rodrigo encontrou-o numa tarde, numa casa simples no centro de Caruaru. Um homem de 70 e poucos anos, chamado Benedito, que abriu a porta com a desconfiança de quem não esperava visita e a acolhida de quem não recebia visita há tempo suficiente para que qualquer visita fosse bem-vinda. Rodrigo se apresentou.
Explicou que estava trabalhando num processo envolvendo um documento autenticado pelo cartório do qual o Sr. Benedito havia sido escrivão. O homem assentiu, os olhos se estreitando com memória profissional. 2002? Ele disse. Quando Rodrigo mostrou a cópia do documento, esse foi um período movimentado. Nós tínhamos muita demanda de São Caetano naquela época, porque estava tendo uma regularização fundiária que o município estava tentando fazer. O senhor se lembra desta autenticação específica? Benedito olhou para o documento por um tempo. A assinatura foi autenticada. Isso eu posso confirmar porque está no registro. Mas o senhor se lembra das circunstâncias? O homem ficou quieto por um momento. Depois disse, devagar, escolhendo as palavras, doutor. Eu autentiquei muitos documentos. O que eu posso dizer é que a autenticação confirma que a pessoa assinou, não confirma que a pessoa sabia o que estava assinando. Rodrigo ficou olhando para ele. O senhor está dizendo que havia dúvida na época sobre se a signatária compreendia o documento? Benedito pôs o documento sobre a mesa com cuidado. Estou dizendo que a autenticação de assinatura é um procedimento. O procedimento foi cumprido. Qualquer coisa além disso... Doutor, eu precisaria de uma intimação formal para falar. Ele disse isso com a calma de quem está dizendo, eu tenho mais a dizer, mas não vou dizer sem proteção. Rodrigo saiu da casa de Benedito com a certeza que vinha se formando nos últimos dias, tomando uma forma mais sólida e mais incômoda. Voltou para o carro. Ficou sentado por um tempo sem ligar o motor. O problema não era o documento ser ilegal. O problema era que o documento tinha uma história que não era a história que Silvio tinha contado. E Rodrigo tinha apresentado esse documento num tribunal sem verificar a história com o rigor que aplicava a tudo que tinha o seu nome embaixo. Era a primeira vez em 15 anos que aquilo acontecia. Ligou o motor. Começou a dirigir. E pela primeira vez desde o início do caso, começou a pensar não em como ganhar, mas em o que estava acontecendo de verdade. Havia uma maneira certa de investigar um cliente. Rodrigo sabia disso porque nunca havia precisado fazer antes. E saber que havia uma maneira certa significava que havia pensado nessa possibilidade em abstrato, nos anos em que construía os seus princípios profissionais, sem imaginar que um dia precisaria aplicá-la a si mesmo. A maneira certa era reunir os fatos primeiro. Não apresentar conclusões ao cliente antes de ter todos os fatos. Não acusar. Não presumir. Verificar. Ele começou pela planta do contrato de 2003. A venda de Ezequiel para a construtora Paranhos. Pediu o original ao cartório de registro de imóveis do município. Não a cópia que Silvio havia lhe fornecido. O original. Demorou 2 dias para chegar. Quando chegou, ele encontrou algo que a cópia de Silvio não mostrava, uma anotação marginal, feita à mão pelo tabelião da época, que dizia: área vendida exclui fração de uso cedida por instrumento verbal ao ocupante José Eustáquio Ferreira, conforme declaração do outorgante. Rodrigo leu a linha 3 vezes. A anotação estava lá, no original, datada de 2003, feita pelo próprio tabelião no momento do registro. Ezequiel Moura tinha declarado expressamente, no ato da venda, que a fração onde Nadir morava estava excluída. Silvio tinha apresentado uma cópia que não incluía essa anotação. Rodrigo ficou olhando para a folha por um longo tempo, depois fechou o processo. Ligou para sua assistente e disse que iria para São Caetano no dia seguinte. São Caetano era uma cidade pequena no agreste pernambucano, com uma praça central onde a igreja de São Caetano de Tiene olhava para um coreto que ninguém mais usava, e ruas de calçamento irregular que levavam a um interior de estradas de barro que levava a sítios espalhados pela Caatinga. Rodrigo chegou de manhã, depois de 2h30 de estrada saindo de Recife, e parou primeiro na prefeitura para verificar o projeto de construção aprovado. O funcionário que o atendeu era um rapaz jovem que foi buscar as pastas
com a disposição de quem está feliz em ter algo para fazer. O projeto estava aprovado. Isso era verdade. Mas o memorial descritivo do projeto não incluía a fração de 6 hectares onde Nadir morava. Havia uma nota técnica do engenheiro municipal dizendo que a área estava ocupada e que a aprovação era condicionada à regularização prévia da situação fundiária. Silvio tinha dito que o projeto estava aprovado. Era tecnicamente verdade. Mas havia uma condição que ele não havia mencionado. Rodrigo saiu da prefeitura e ficou na calçada por um momento, sentindo o sol do agreste que era diferente do sol do litoral. Mais direto, sem mediação de brisa. Depois foi para o sítio. A estrada de barro que levava ao sítio Boa Esperança tinha 2 quilômetros de irregularidades que testaram a suspensão do carro alugado. Quando Rodrigo chegou ao portão de madeira que marcava a entrada, parou o carro e ficou olhando. Era uma propriedade pequena. Pela escala das grandes propriedades rurais que ele conhecia de processos, mas tinha uma qualidade específica que lugares cuidados têm, independentemente do tamanho. As cercas estavam íntegras. O terreiro estava varrido. Havia um pé de umbu perto da casa que devia ter 40 anos e estava podado com cuidado. Ele não pretendia bater na porta de Nadir. Tinha vindo para ver o lugar, para falar com vizinhos, para construir o quadro de fora para dentro. Começou com o proprietário do sítio ao lado, um homem chamado Damião, 60 e poucos anos, que estava consertando uma cerca quando Rodrigo apareceu. Damião olhou para o traje de Rodrigo com a suspeita justa de quem já aprendeu que homem de terno no interior geralmente traz problema. Mas concordou em conversar quando Rodrigo explicou o que estava fazendo. Nadir, Damião repetiu o nome com o afeto automático que as pessoas têm com quem conhecem há muito tempo. Conheço ela desde que eu era menino. Ela e o seu Zé Eustáquio chegaram nessa terra quando meu pai ainda era vivo. Trabalhadores como poucos. Aquele sítio era tudo mato quando eles chegaram. Quem fez aquela terra produzir foi o seu Zé. E o senhor Ezequiel, o proprietário original, Damião cruzou os braços sobre a cerca. Seu Ezequiel era um homem de palavra. Não era homem de papel. Não. Era do tempo que palavra valia. Quando ele disse que aquela parte era de Nadir enquanto ela vivesse, todo mundo aqui sabia que era verdade. O senhor estaria disposto a testemunhar isso num processo? Damião olhou para ele com os olhos semicerrados contra o sol. Depende de quem você está representando. Rodrigo ficou quieto por um segundo. Neste momento, estou representando apenas a minha própria compreensão dos fatos. O homem o estudou por um tempo. Você quer dizer que você era do lado do Paranhos e agora não tem certeza mais? Não era uma pergunta. Estou verificando informações, disse Rodrigo. Damião assentiu devagar. Eu testemunho. E tem outros aqui que testemunham também. Mas você vai ter que me explicar melhor o que está acontecendo com esse processo antes de eu assinar qualquer papel. Vou explicar. Mas primeiro preciso entender mais sobre a história da propriedade. Eles ficaram conversando por 40 minutos. Rodrigo tomou nota de tudo. Datas, nomes, fatos específicos. Damião era o tipo de testemunha que valia ouro num tribunal. Não porque fosse dramático, mas porque era preciso. Lembrava datas. Lembrava circunstâncias. Não exagerava. E foi Damião quem disse, quase de passagem, quando já estavam se despedindo: você sabia que Nadir criou uma criança aqui? Faz uns 35, 40 anos, menino que o seu Ezequiel ficou responsável, ficou aqui uns 3 anos. Depois o Estado levou para um abrigo em Recife. Rodrigo parou. Um menino de abrigo era afilhado de batismo do seu Ezequiel. O pai morreu. A mãe sumiu. Não sei a história toda. Mas esse menino ficou aqui uns 3 anos. E quem cuidou foi Nadir. Ela nunca teve um filho mais cuidado do que aquele menino. Foi o que todo mundo dizia. Ficou muito triste quando levaram. Rodrigo ficou parado na beira da cerca de arame,
com o bloco de notas na mão, sem escrever. Que idade o menino tinha quando veio? Ele perguntou. E a própria voz soava diferente para ele mesmo. Uns 6 anos. Quando foi levado, devia ter uns 8. 9. Isso seria em que época? Deixa eu pensar. Damião coçou o queixo. Deve ser lá pelos anos 80. 82. 83. Por aí? Rodrigo tinha nascido em 1982. Tinha chegado ao abrigo em Recife com 8 anos. Antes do abrigo havia um período que ele descrevia para si mesmo como quando eu morava no interior. Ele ficou parado na estrada de barro com o sol do agreste batendo vertical e o bloco de notas aberto numa página em branco e sentiu o mundo reordenar-se ao redor de um eixo que ele não sabia que existia. Ele não foi embora imediatamente. Ficou parado na estrada por um tempo que não conseguiu medir, e depois voltou para o carro e ficou sentado no calor da cabine sem ligar o motor. Havia um teste que ele precisava fazer. Não queria fazer o teste, porque fazer o teste significava que havia considerado a possibilidade, e considerar a possibilidade significava que ela era real o suficiente para ser testada. Ele abriu o celular. Procurou o número do abrigo municipal de Recife. Aquele que existia desde os anos 70. O São Francisco de Assis. O número do antigo endereço não funcionava. Mas havia um número novo. Uma organização social que tinha assumido o espaço e mantido o arquivo histórico como parte de um projeto de memória. Ligou. Uma mulher atendeu. Rodrigo explicou, escolhendo as palavras com cuidado, que era advogado e estava buscando informações sobre um acolhimento que teria ocorrido nos anos 80. A mulher disse que os registros históricos existiam, mas que o acesso era restrito e precisaria de autorização formal ou de documentação que justificasse a busca. Meu próprio nome, disse Rodrigo. Estou buscando meu próprio registro. Houve uma pausa. A mulher disse que conseguia checar, mas precisaria de alguns dias. Rodrigo deu os dados, desligou e ficou olhando para o portão de madeira do sítio Boa Esperança lá na frente. Nadir sabia. Ele tinha certeza disso agora. Com a clareza que às vezes chega não como raciocínio, mas como reconhecimento. Ela tinha olhado para ele desde o primeiro dia com aquele olhar que ele não conseguia nomear. E agora conseguia. Era o olhar de quem vê um rosto que conheceu quando era diferente, e ela tinha escolhido não dizer. Tinha ficado sentada do outro lado da mesa de tribunal. Sabemos quem ele era. E tinha escolhido deixá-lo chegar até aqui pela lógica e pelo julgamento. Não pela emoção. Rodrigo abriu a porta do carro. Saiu. Ficou de pé na estrada de barro, olhando para o portão. Não foi bater na porta. Não estava pronto ainda, mas na mão direita, sem perceber exatamente quando tinha aberto a pasta. Ele estava segurando o documento do contrato original, com a anotação marginal do tabelião que Silvio havia omitido, e a fotocópia da planta municipal com a condição não mencionada, e soube, com a certeza de 15 anos de prática em distinguir o que tinha consistência do que não tinha, que o que Silvio Paranhos havia feito era construir um processo sobre documentação adulterada, manipulada por omissão, contra uma mulher que ele sabia que não podia ler o que estava sendo usado contra ela. E soube que Rodrigo Cavalcante havia apresentado esse processo num tribunal com o seu nome. Voltou para Recife naquela tarde. Na estrada, com o sol começando a baixar pela janela do lado do carona. Tomou uma decisão. Não ligou para Silvio. Ligou para o escrivão Benedito. Senhor Benedito. Ele disse. Quando o homem atendeu. O senhor disse que precisaria de uma intimação formal para falar. Eu não tenho como lhe dar uma intimação. Mas posso lhe dizer que o que o senhor sabe pode ser o que faz a diferença entre uma mulher de 72 anos perder ou não perder a única casa que tem. Silêncio na linha. O senhor estava presente quando Nadir Bezerra dos Santos assinou aquele documento em 2002? Uma pausa longa.
Estava, disse Benedito. Ela sabia o que estava assinando? Outra pausa. Mais longa. Não, não sabia. O homem que trouxe ela lá disse que era um recibo. Eu não li o documento para ela porque não era procedimento padrão naquela época. Mas eu vi a cara dela. Ela não sabia. O senhor estaria disposto a depor? Benedito ficou em silêncio por tanto tempo que Rodrigo achou que a ligação tinha caído. Estou com 74 anos. O homem disse, finalmente. Não tenho mais cartório para proteger. Estou disposto. Rodrigo desligou. No banco de passageiro. A pasta com os documentos estava fechada. Dentro dela estava a anotação marginal do tabelião. O projeto com a condição não mencionada e as anotações da conversa com Damião. O twist tinha se completado. Faltava decidir o que fazer com ele. E o que pagar por isso. A ligação para Silvio Paranhos aconteceu às 8 da noite. Quando Rodrigo chegou ao apartamento, ainda com o paletó, ainda com a pasta na mão, como se tirar o paletó fosse uma concessão que ele ainda não estava pronto para fazer. Silvio atendeu no terceiro toque com aquela voz de quem sabe que a ligação é sobre negócios e já está pronto para o negócio. Rodrigo. Como foi em São Caetano? Eu preciso que você me explique o documento de 2002. Uma pausa de 2 segundos. 2 segundos era muito para Silvio Paranhos, que geralmente respondia no intervalo entre a última sílaba do interlocutor e a próxima respiração. O documento é válido. Já expliquei. Silvio. Eu fui ao cartório. Fui ao original do registro de 2003. Há uma anotação marginal do tabelião dizendo que Ezequiel Moura declarou expressamente que a fração onde Nadir mora estava excluída da venda. Silêncio. E a cópia que você me deu não tem essa anotação. Pode ter sido um erro de reprodução. Não foi um erro de reprodução. Rodrigo tirou o paletó finalmente. Jogou numa cadeira. E ficou em pé no meio da sala iluminada pela única luminária que ele tinha acendido. Silvio. O que aconteceu com essa anotação? Rodrigo. Eu tenho um contrato válido. Você tem um contrato que foi vendido com uma exclusão expressa que você não me informou. Você tem um documento de 2002 que um escrivão de 74 anos está pronto para testemunhar que foi assinado em circunstâncias de que a signatária não compreendia o conteúdo. Você tem uma aprovação municipal que é condicional à regularização de uma situação que você está tentando regularizar por meio de um processo que usa documentação incompleta. Outro silêncio. Mais longo. Quando Silvio voltou a falar, a voz tinha mudado de tom. Não ficou mais alta. Ficou mais fria. Que é diferente e mais perigoso. Você está me dizendo que vai me largar no meio do processo. Estou dizendo que não posso continuar representando uma posição que sei ser construída sobre omissão de fato relevante. Rodrigo, a voz fria ficou mais fria ainda. Você é o advogado mais requisitado do escritório Barros e Carvalho. Eu tenho 3 contratos em andamento com esse escritório além do seu. Eu tenho conversas avançadas com o sócio sênior sobre uma parceria societária que te incluiria. Você quer jogar tudo isso fora por uma velha de São Caetano? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. O que eu vou jogar fora? Ele disse, com a calma de quem tomou uma decisão e está apenas comunicando o resultado. É a minha reputação de nunca ter colocado o meu nome em algo que eu sabia que estava errado. Essa reputação vale mais do que qualquer parceria societária que você possa oferecer. Pausa. Você vai se arrepender disso, disse Silvio. Talvez, disse Rodrigo. Mas não vou me arrepender do motivo. Desligou, ficou no meio da sala por um tempo, com o telefone na mão e o paletó jogado na cadeira, e sentiu o peso de tudo o que havia acabado de mover. A parceria societária que levaria anos reconstruir, os contratos da construtora Paranhos, que representavam uma fatia significativa da sua carteira. A posição confortável de ser o advogado que o dinheiro de Silvio chamava primeiro, tudo isso havia se movido numa direção diferente,
num telefonema de 7 minutos, mas o que havia se movido na outra direção, a coisa que havia ficado mais firme, em vez de mais frouxa, era uma linha que ele não sabia que existia até começar a cruzá-la, e que agora conhecia o endereço exato. Abriu o computador, começou a redigir a petição de retirada da representação da construtora Paranhos, com fundamentação detalhada que não incriminava Silvio diretamente, porque ainda não tinha prova documental suficiente para isso, mas que informava o tribunal que o requerente apresentaria nova documentação com impacto sobre o caso. E depois, na mesma noite, começou a redigir outra petição. Esta, para o Ministério Público. A reunião aconteceu no escritório de Rodrigo, não no de Silvio. Rodrigo tinha pedido isso deliberadamente. Silvio chegou 20 minutos atrasado, o que era a forma que ele usava para demonstrar que o atraso era uma escolha e não uma falha. E entrou na sala com o tipo de descontração que as pessoas constroem quando estão preparando uma posição de negociação. Rodrigo. Ele se sentou sem ser convidado. Vamos resolver isso como adultos. Rodrigo estava do outro lado da mesa, com 3 pastas à frente. Sam o paletot. O que era incomum para ele num encontro profissional. Ele tinha decidido, naquela manhã ao se vestir, que aquele seria o tipo de conversa que não precisava de armadura. Vamos, disse ele. Silvio colocou as mãos juntas sobre a mesa, na postura de negociador experiente. Eu entendo que você encontrou algumas inconsistências na documentação. Essas coisas acontecem em processos longos. O que eu proponho é o seguinte: nós retiramos o documento de 2002 da ação, ajustamos a estratégia, e eu dobro os seus honorários para os 3 contratos restantes. Assim você continua trabalhando para mim, o processo segue numa linha mais limpa, e todos saem ganhando. Rodrigo ficou olhando para ele por um momento. Você não entendeu o que eu disse no telefone? Disse Rodrigo. Entendi muito bem. Você quer uma saída honrosa. Estou te dando uma... Silvio. A anotação marginal do tabelião de 2003 é um documento público registrado em cartório. Rodrigo abriu a primeira pasta e deslizou uma fotocópia pela mesa. Você sabia que ela existia quando me deu a cópia sem ela? Silvio olhou para a fotocópia sem tocá-la, e o escrivão Benedito Lima, que autenticou o documento de 2002. Está disposto a depor que a senhora Nadir não foi informada do conteúdo do que assinou. Segunda pasta. Outra fotocópia. E o projeto aprovado pela prefeitura tem uma condição expressa de regularização fundiária que você não me mencionou. Terceira pasta. Isso não é inconsistência. Isso é construção deliberada de uma posição processual sobre omissão de fato material. Silvio pegou uma das cópias finalmente. Passou os olhos e colocou de volta na mesa. A expressão que havia no rosto dele quando entrou, aquela descontração de negociador, não estava mais lá. No lugar havia algo mais antigo e mais honesto, a face de um homem calculando perdas. Quanto você quer? Disse ele. Rodrigo levou um segundo para entender a pergunta. Quando entendeu, sentiu algo que não era exatamente surpresa, porque em algum nível ele devia ter previsto aquilo. Mas era a confirmação definitiva do tipo de pessoa que Silvio era e do tipo de lógica que movia o mundo de Silvio. Não quero nada de você, disse ele, com uma tranquilidade que era genuína. Já enviei petição de retirada ao tribunal. Já enviei comunicação ao Ministério Público com a documentação que tenho. O que acontece a partir daí não está mais nas minhas mãos nem nas suas. Silvio ficou imóvel por um momento. Depois se levantou devagar, abotoou o paletó com o gesto mecânico de quem está comprando tempo para pensar, e olhou para Rodrigo com os olhos de quem está colocando alguém numa categoria diferente da que estava antes. Você acabou de destruir a sua carreira, disse Silvio. Provavelmente vai ficar mais complicada por um tempo, concordou Rodrigo. Eu tenho amigos em todos os escritórios grandes de Recife, em Brasília.
Você não vai trabalhar, Silvio. Rodrigo ficou de pé também. E os dois homens se olharam sobre as pastas abertas na mesa. Você pode ligar para quem quiser, mas você vai gastar energia ligando porque vai precisar, e isso já é diferente de onde você estava antes. Silvio o olhou por mais um segundo. Depois foi embora sem dizer mais nada. O que era? Rodrigo sabia. A forma mais honesta que aquele homem conhecia de admitir que havia perdido. A porta fechou. Rodrigo ficou sozinho na sala com as 3 pastas abertas e o silêncio de um escritório na hora em que o trabalho de verdade acabou de começar. A audiência final aconteceu 12 dias depois. Silvio apareceu com um novo advogado. Um homem jovem de sobrenome Lucena, que tinha o tipo de agressividade que às vezes se confunde com competência e geralmente não é. Ele tinha passado os 12 dias anteriores produzindo uma nova estratégia. Apresentar uma declaração de um funcionário aposentado da Prefeitura de São Caetano, afirmando que a anotação marginal no registro de 2003 havia sido inserida posteriormente por falsificação, era uma alegação grave. E quando o doutor Lucena a apresentou no início da audiência, com a segurança exibida de quem acredita que surpreendeu o adversário, Rodrigo sentiu a sala mudar de pressão ao redor. A juíza Fernanda recebeu a alegação com o rosto neutro que ela mantinha sempre, mas Rodrigo conhecia aquele tribunal o suficiente para saber que o peso do que acabara de ser dito estava sendo processado. Nadir estava sentada do lado da sala sem representação legal ainda. Rodrigo havia oferecido, por escrito, sua assistência profissional gratuita depois de se retirar do lado de Silvio. Ela havia respondido, através de Cláudia, que agradecia, mas que preferia continuar sozinha por enquanto. Rodrigo estava presente naquela audiência como terceiro, como quem havia peticionado ao Ministério Público e havia sido convidado a depor sobre o que havia descoberto. Não estava representando ninguém. Ele olhou para Nadir enquanto o doutor Lucena apresentava a alegação de falsificação. Nadir estava com as mãos sobre a sacola de tecido, no colo, e olhava para a juíza com a mesma atenção tranquila de sempre. Mas havia uma tensão nos ombros dela que Rodrigo reconheceu não como medo, mas como alguém que sabe que o terreno está prestes a ceder e está preparando o centro de gravidade. A juíza deu a palavra à requerida para responder à nova alegação. Nadir ficou quieta por um momento. Depois disse, doutora, eu gostaria de chamar uma testemunha. A juíza anotou. Qual testemunha? Seu Maurício Pinto. Ele foi funcionário da Prefeitura de São Caetano por 30 anos. Era o responsável pelo setor de registros nos anos 90 e 2000. Ele está aqui, da fileira de cadeiras ao fundo da sala. Um homem de uns 65 anos, de cabelo branco e óculos de armação fina. Levantou a mão devagar. Rodrigo não sabia que ele estava ali. Nadir sabia. Nadir tinha pedido para ele vir. Nadir tinha passado os 12 dias anteriores. Enquanto o escritório de Silvio preparava a alegação de falsificação, conversando com gente que conhecia naquela cidade há décadas, montando o que precisava sem pasta, sem computador, sem diploma, com memória e com confiança nas pessoas que via crescer, Maurício Pinto subiu à frente. Prestou compromisso. E declarou, com a precisão de quem guardou o fato por anos, esperando que alguém perguntasse. Ele era o funcionário que havia estado presente no cartório em 2003, quando o registro foi feito. Ele havia conversado com o tabelião naquela tarde sobre a anotação marginal. E a anotação havia sido feita no mesmo dia do registro, não posteriormente. Havia um livro de protocolo interno da prefeitura com o número de entrada e a data. Ele havia trazido uma cópia. A sala ficou quieta, com o tipo de silêncio que precede um movimento tectônico. O doutor Lucena tentou questionar Maurício durante 15 minutos. Maurício tinha 70 anos de paciência e um livro de protocolo com data. A juíza Fernanda encerrou a questão da alegação de falsificação em 22 minutos. Depois,
convocou a oitiva de Benedito Lima, o escrivão aposentado, que depôs com a voz firme de quem havia esperado mais de 2 anos pelo momento de dizer o que sabia sobre aquele documento de 2002, às 3h40 da tarde. A juíza Fernanda Alcântara leu sua decisão. A ação de reintegração de posse da construtora Paranhos contra Nadir Bezerra dos Santos era julgada improcedente. A anotação marginal do registro original era válida e configurava reconhecimento de direito de uso em favor da requerida. O documento de 2002 era nulo por vício de consentimento comprovado, dado que a signatária era analfabeta e não havia sido informada do conteúdo antes de assinar. A construtora arcaria com custas processuais. O Ministério Público havia iniciado investigação sobre as circunstâncias da produção documental apresentada pela parte requerente. Bateu o martelo. A sala explodiu num barulho que não era exatamente uma comemoração, mas era o som que uma tensão muito longa faz quando finalmente encontra saída. Cláudia abraçou Nadir. Apertado. E Rodrigo viu os ombros da mulher mais velha afundarem levemente. Não com fraqueza, mas com o alívio de uma carga que saía. Ele esperou. Ficou de pé perto da janela alta do corredor enquanto as pessoas saíam, enquanto Damião e outros vizinhos que tinham vindo apertavam a mão de Nadir, enquanto Maurício Pinto conversava em voz baixa com o escrivão do cartório, enquanto Cláudia chorava com o tipo de choro incontrolável que só aparece quando o alívio é grande demais para caber num sorriso. Nadir viu que ele estava esperando. Ela se despediu das pessoas ao redor com a serenidade de quem sabe que tem uma conversa pendente e foi até onde ele estava com o passo regular das sandálias de couro gasto no granito do corredor. Ficaram os dois perto da janela. Com a tarde do Caruaru entrando pela vidraça. Por que você não me disse? Perguntou Rodrigo. Nadir o olhou por um momento antes de responder. Porque você não teria acreditado se eu simplesmente dissesse: um homem como você, que vive de provas, ia acreditar em uma velha que dizia que tinha criado ele quando menino? Eu poderia ter verificado. Você verificou assim mesmo. Ela disse. Só que verificou do jeito certo. Chegou lá pelo que você é. Não pelo que eu lhe contei. Rodrigo ficou quieto por um momento. Você sabia desde o primeiro dia. Reconheci os olhos. Ela disse isso simplesmente. Sem ornamento. Olho não muda. O resto todo muda. O tamanho. A voz. O cabelo. Mas o jeito que os olhos de uma pessoa ficam quando estão concentrados, isso é da pessoa. Não da idade. Rodrigo olhou para ela. Havia uma coisa que ele precisava dizer e que estava tentando montar em palavras desde que havia saído da estrada de barro em frente ao sítio Boa Esperança. 12 dias atrás. Não era uma coisa que tinha aprendido a dizer. A vida que construiu depois do abrigo, com os pais adotivos professores, com a faculdade de Direito, com os 15 anos de prática. Não havia dado muitas ocasiões para esse tipo de frase. Eu não me lembro de quase nada daquele tempo. Disse ele. Finalmente. Tenho uma memória de uma casa com varanda. Um buzeiro. Uma voz cantando enquanto varria o chão. Nadir não disse nada. Era você que cantava. Ela assentiu. Devagar. O que você cantava? Ele perguntou. E a pergunta saiu com a voz diferente das outras. Mais baixa. Sem a arquitetura profissional que ele colocava embaixo das palavras normalmente, ela pensou por um momento. Depois, ali no corredor do Fórum de Justiça de Caruaru, com o barulho das pessoas ainda ecoando na sala ao fundo e a tarde entrando pela janela. Ela cantou 4 versos de uma cantiga que Rodrigo não sabia que conhecia, mas que, no momento em que as primeiras palavras saíram, reconheceu na parte do corpo onde ficam as coisas que existem antes da memória consciente. Era sobre um menino que queria a lua, e a mãe dizia que a lua era longe, mas a estrela mais perto também brilhava.
Rodrigo ficou olhando para ela enquanto ela cantava os 4 versos em voz baixa. E quando ela terminou, ficou em silêncio, por um tempo que não soube medir. Eu me lembro disso, disse ele. Oh, Isai, disse ela. Ele olhou para as mãos dela, para o lenço branco com o bordado vermelho que ela segurava como sempre. E então fez algo que não havia planejado. Estendeu a mão. Não para pegar o lenço, para oferecer a mão. Nadir olhou para a mão estendida, olhou para ele. E então, com a calma de quem estava há muito tempo, esperando que a distância ficasse pequena o suficiente, pôs a mão dela dentro da mão dele. As mãos ficaram assim por um momento. Eu precisaria te pedir desculpa, disse Rodrigo. Precisaria. Sim. Ela concordou. Sem amenizar. Publicamente. O que eu fiz naquele tribunal, o que você fez naquele tribunal, você vai ter que carregar na cabeça pelo tempo que tiver de carregar, disse Nadir. Sem dureza, mas sem anestesia. Pedir desculpa para mim é uma coisa. Entender o que aconteceu é outra. Você usou um papel contra uma mulher que você sabia que não sabia ler. Não importa que você não soubesse a história toda. No momento que você apresentou aquilo, você sabia que era uma mulher que não entendia o que estava assinando? Rodrigo não disse nada. Porque era verdade. E as 2 coisas que ele conhecia mais bem na vida eram a lei e a diferença entre verdade e justificativa. Mas você chegou lá, disse ela, com uma voz que mudou de peso. E isso é diferente de não ter chegado. A declaração pública aconteceu na semana seguinte. Não foi uma coletiva de imprensa organizada. Foi um depoimento que Rodrigo deu ao jornalista do portal local de Caruaru, que havia acompanhado o processo desde a segunda audiência. Depois que a história de Nadir tinha começado a circular nas redes sociais através de uma publicação de Cláudia, que havia sido compartilhada algumas centenas de vezes, Rodrigo falou por 20 minutos. Falou sobre o que havia feito, sobre o documento que havia apresentado, sobre o que havia descoberto, sobre o que havia entendido. Não usou linguagem jurídica. Não usou o vocabulário dos relatórios que redigia todos os dias. Usou as palavras que a situação pedia. Que eram palavras simples e custavam mais do que as complicadas. Disse que havia representado uma posição que sabia, ao menos em parte, estar construída sobre informação incompleta. Disse que a senhora Nadir Bezerra dos Santos merecia uma retratação pública, não como protocolo, mas porque o que foi feito com ela num tribunal precisava ser dito em voz alta por quem havia participado. Disse, eu errei. E estou dizendo isso aqui, com nome e com rosto. Porque é o mínimo que se faz quando se erra dessa forma. O texto saiu no portal naquela tarde. Foi republicado em alguns veículos maiores no dia seguinte. Nos comentários havia, como sempre havia, uma mistura de tudo, pessoas que elogiavam, pessoas que atacavam, pessoas que questionavam a sinceridade, pessoas que ficavam com a história de Nadir e esqueciam o resto. Rodrigo leu os comentários uma vez e fechou a janela. Silvio Paranhos foi formalmente investigado pelo Ministério Público 3 semanas depois. Por adulteração e uso de documento com omissão de informação material em processo judicial, o processo estava em fase preliminar, e seu desdobramento levaria tempo. Como sempre levava. A construtora Paranhos retirou os outros 2 contratos do escritório Barros e Carvalho. Como havia ameaçado, o sócio sênior chamou Rodrigo para uma conversa que durou 40 minutos e terminou com um aperto de mão que tinha mais frieza do que os anteriores. Mas ainda havia um aperto. A carreira ficaria mais complicada por um tempo. Rodrigo tinha dito isso para Silvio e dizia agora para si mesmo. Não como consolo, mas como fato, numa manhã de sábado, 3 semanas depois do fim do processo, Rodrigo dirigiu até São Caetano. Não tinha avisado. Parou o carro na estrada de barro, em frente ao portão de madeira do sítio Boa Esperança, e ficou por um momento olhando para o pé de um buzeiro
que devia ter 40 anos. Nadir estava varrendo o terreiro quando ele entrou. Ela parou de varrer, apoiou a vassoura no muro e ficou olhando para ele se aproximar com aquela expressão que ele agora sabia interpretar. Não era surpresa. Nunca era surpresa com ela. Era reconhecimento. Você trouxe alguma coisa? Ela perguntou, olhando para as mãos vazias dele. Não trouxe nada. Então veio só para ver. Vim para ver. Ele confirmou. Ela assentiu. Pegou a vassoura de novo e continuou varrendo. Rodrigo ficou de pé por um momento. Depois, foi até a cadeira de palha que estava no canto, com a vista para o umbuzeiro. E sentou. Ficaram assim por alguns minutos. Ela varrendo. Ele sentado. O som da vassoura no terreiro de barro seco e o canto de um bem-te-vi lá em cima no umbuzeiro. E nenhum dos dois sentiu necessidade de preencher aquilo com palavras. Depois Nadir encostou a vassoura no muro de novo e foi até a cadeira ao lado. Uma diferente da dela. E sentou. Você vai voltar? Ela perguntou. Se você quiser que eu volte. Ela ficou quieta por um momento. Eu fiz angu hoje de manhã. Ela disse. Ficou sobrando. Rodrigo olhou para ela. Quer dizer que posso ficar para almoço? Quer dizer que fiz angu e sobrou? Ela repetiu. Com a calma de quem não repete a oferta. Apenas o fato. Rodrigo ficou olhando para o umbuzeiro por um segundo. Então vou ficar. Ele disse. Nadir levantou da cadeira sem pressa e foi em direção à cozinha. Na porta. Parou e se virou. Você sabe que eu não vou ficar te chamando de filho. Ela disse. Não sou sua mãe. Fui a mulher que cuidou de você por 3 anos, quando você tinha 6. Oi, Zai. Disse ele. Mas se você vier aqui, você come o que tem e ajuda no que precisa. Não é visita de advogado aqui. Entendido. Ela o olhou por mais um segundo, com aquele olhar que ele havia aprendido a ler agora. Que não era o olhar de quem estava checando se a resposta era satisfatória, mas o de quem estava verificando se a pessoa por trás da resposta era real. Aparentemente era. Ela entrou na cozinha, e Rodrigo ficou sentado na cadeira de palha no terreiro do sítio Boa Esperança. Com o sol do agreste batendo na nuca e o cheiro de terra seca, que era diferente de qualquer outro cheiro no mundo, sentindo alguma coisa que levaria ainda algum tempo para encontrar um nome adequado. Mas que era, na sua forma mais simples, a sensação de ter chegado a um lugar que existia antes de tudo que ele sabia sobre si mesmo. O bem-te-vi cantou de novo lá no umbuzeiro. O angu estava fervendo lá dentro,